Olá, meus irmãos. Nós estamos estudando brevemente a história da ICEB e, nesse momento, vamos estudar o segundo período. Nós vimos que é possível, didaticamente, dividir a história em 4 períodos. Na aula passada, vimos o primeiro período com a chegada dos ingleses no Brasil e o pioneirismo. Esse pioneirismo através dos nossos 2 primeiros missionários, e os principais deles, né? O Frederick Charles Glass e o Reginaldo Young, que não temos a imagem, mas guardamos a figura e a foto da nossa primeira igreja, que foi em São Paulo, organizada e oficialmente estruturada, inaugurada como igreja em 25 de agosto de 1901. Então, nós vimos aqui o pioneirismo. Depois chega a UESA trabalhando juntamente com esses obreiros. O Glass acaba se tornando missionário da UESA também. Em 1904, o Bryce Hanken assume a direção da UESA e ele trabalha diretamente com o Glass para a plantação de igrejas em Goiás e com outros missionários que acabam chegando também, o Archibald McIntyre, a Annie Andrews, e outros missionários que vão surgir vindo pela missão inglesa, a UESA, que vai ser a progenitora da Igreja Cristã Evangélica como denominação nas suas primeiras igrejas, e eles então começam a organizar a denominação nesse pioneirismo, nesse começo. Já no segundo período, é um período de organização dessas igrejas fundadas. Daí nós temos o surgimento das figuras de obreiros brasileiros já. Tem um obreiro brasileiro, um dos primeiros pastores, ou o primeiro pastor, que nós não temos muitas informações sobre ele, que foi o Ricardo. Tem um irmão chamado Ricardo, que foi um pastor ordenado por esses pioneiros, pode ter sido pelo Reginaldo Young ou pelo Glass. Ele foi da Paulistana, depois ele pastoreou em Goiás também. Esse irmão, ele foi o primeiro obreiro brasileiro da ICEB. Depois eles começaram a orientar e a ordenar outros obreiros no chamado Concílio Geral da Igreja Cristã Evangélica. Por conta da organização, eu quero destacar 2 obreiros. O primeiro deles é o reverendo Acácio Gideão Coutinho. O reverendo Acácio Gideão Coutinho, ele foi o obreiro mais importante na questão de doutrina e de organização das igrejas cristãs evangélicas. Foi o reverendo Acácio Gideão Coutinho que desenvolveu o ministério da ICEB. E a mesma estrutura se encontra até hoje. Então, biblicamente, ele entendeu e foi trazendo isso para o governo da ICEB, um governo de presbíteros, com a ideia, ou com o conceito democrático representativo, onde a igreja é governada por presbíteros, um conselho espiritual, um conselho de presbíteros, presbíteros docentes e presbíteros regentes, formando assim o conselho espiritual. Os presbíteros docentes são os pastores, porque são
são presbíteros mestres, são aqueles responsáveis pela pregação, pelo ensino da igreja. E também a junta diaconal, que é responsável pela parte social, da organização, do cuidado, da administração das coisas da igreja. E a mesa administrativa, tomando conta do patrimônio, da tesouraria, da manutenção, de coisas materiais da igreja. Sendo assim, o ministério da ICEB, ou o governo da ICEB, ele é formado de pastores, presbíteros, diáconos e a composição de uma mesa administrativa. Os presbíteros e diáconos formam um corpo de oficiais. Esses oficiais são essenciais na vida da igreja, porque, biblicamente, sem eles não há igreja. Eles são ministérios essenciais. A Bíblia é clara sobre a questão de presbíteros e diáconos, inclusive sobre a eleição de presbíteros e diáconos. Atos capítulo 6, capítulo 14, aqueles critérios que o apóstolo Paulo ordena a Timóteo e a Tito e etc. Então nós temos toda uma estrutura. A mesa administrativa é uma regulamentação mais civil, onde a igreja se submete à autoridade civil através do seu estatuto e regimento e se organiza como uma diretoria. Então, ela é importante no seu aspecto civil, no seu aspecto institucional, jurídico, conquanto a igreja pode existir sem uma mesa administrativa. No caso de países onde há perseguição, onde a igreja não é autorizada pelo Estado a funcionar, não tem como existir mesa administrativa, conquanto é essencial que exista presbíteros e diáconos, senão a igreja não tem como funcionar, não tem como existir como organização. A igreja, lembrando que, biblicamente, a igreja é um organismo, como o corpo de Cristo, e uma organização como uma igreja visível. Por isso que é necessário, na igreja visível, ter o batismo e a ceia, ter o culto público, ter a eleição de oficiais, para que ela seja edificada até ser parecida à estatura de Cristo. Então, ele organiza a ICEB. O Acácio pastoreou em São Paulo, em Goiás, dirigiu uma das principais publicações da Igreja Cristã Evangélica, que foi o jornal Elo da Fé, um jornal de cunho informativo e doutrinário da denominação. Ele circulou de 1923 a 1925, e também ele redigiu um texto, uma tese muito importante, que foi as suas conclusões teológicas. Essa tese foi uma monografia para que ele pudesse ser ordenado ao ministério. Naquela época exigia-se uma monografia para a ordenação ao ministério. E por essa tese, então, o reverendo Acácio foi conhecido, foi um texto usado durante muitos anos no Seminário Presbiteriano do Sul, ensinando a teologia reformada para os alunos, e também ensinou o pensamento reformado nesse início da Igreja Cristã Evangélica. Um dos principais assuntos dessa tese, para os irmãos terem ideia, foi sobre a doutrina da predestinação, o que ele acreditava e defendia biblicamente sobre a doutrina da predestinação. O reverendo Acácio foi um dos principais teólogos da Igreja Evangélica Brasileira no início do século XX. E ele foi, então, esse irmão importante na organização, na estruturação e na tradição teológica da ICEB e também das outras igrejas reformadas no Brasil, congregacional, presbiteriana e etc. Um outro irmão importante que devemos considerar muito foi o reverendo Eliel de Almeida Martins. O reverendo Eliel de Almeida Martins
que é originário de São Paulo. Ele foi ordenado em 1930 pelo Concílio Geral da ICEB. Foi um fundador de igrejas. Ele fundou a igreja de Pirinópolis, pastoreou a igreja paulistana, nossa primeira igreja em São Paulo, a igreja de Catalão, Goianira, Jacareí, Santa Isabel, Monte Castelo. Ele foi o presidente da denominação durante um bom tempo também. Há uma importância singular do reverendo Eliel no movimento evangélico brasileiro. Ele foi o mentor do movimento de avivamento brasileiro na década de 50. O reverendo Eliel produziu uma tese sobre avivamento, ensinando as igrejas, não só da ICEB, mas de várias denominações, sobre como estimular, como promover um avivamento na igreja local através da oração e do ensino da palavra nas escolas bíblicas dominicais. Ele escreveu à mão projetos e a sua tese, e ele foi aplicando nas igrejas. Entre elas, ele deu um curso na Paulistana em 1960. Isso foi crescendo, começou a militar nisso junto com o reverendo Enéas Tonini, que foi fundador da Igreja Batista Nacional, com Manuel de Mello, fundador da Igreja Brasil para Cristo. E eles começaram a fomentar uma ideia de avivamento no Brasil. Só que esse movimento ele foi adquirindo características pentecostais, tanto por causa do Enéas Tonini como do Manuel de Mello, que eram pentecostais. E aí, quando ele percebeu que esse movimento estava caminhando por uma direção não muito bíblica, ele então saiu e ficou ensinando sobre avivamento nas igrejas da ICEB, as igrejas onde ele tinha nas suas igrejas, né? Em suas igrejas. E aí ele não caminhou com o movimento mais. Esse movimento cresceu no Brasil dentro do movimento pentecostal brasileiro, e aí já não teve mais nada a ver com o reverendo Eliel de Almeida Martins. Ele continuou ensinando sobre avivamento na ICEB, que não tem nada a ver com as ideias pentecostais de avivamento. A obra mais importante do reverendo Eliel na ICEB foi o Catecúmenos, que foi o material mais importante na questão de doutrinamento na Igreja Cristã Evangélica. Esse documento, até a década de 80, pelo menos, ele foi um instrumento de discipulado e de treinamento de obreiros na Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Então, ele traz todas as doutrinas que a ICEB acreditou ao longo da história, desde o seu início. Há uma grande possibilidade dele ter sido escrito ainda na década de 30, e essa edição aqui da foto, ela é de 60, da década de 60. E no prefácio dessa edição, disse que ela já estava em circulação há mais de 30 anos. Então, provavelmente na década de 30 ela foi editada. E ela foi um documento mais importante na tradição doutrinária e teológica da ICEB. Eu não sei por que se perdeu, por que os líderes denominacionais da década de 90 para cá não deram muito atenção para essa obra, mas ela é, a nível histórico de tradição, a obra teológica mais importante da Igreja Cristã Evangélica. Também tem um outro documento importante que não é do reverendo Eliel, mas que foi importante na história da ICEB, que foi o Catecismo Antissabático, escrito pelo reverendo Benedito Hirt, que também era da ICEB. Esse Catecismo Antissabático, ele foi o principal documento usado por todas as igrejas evangélicas no Brasil na chegada da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Brasil. Quando a Igreja Adventista chegou na década de 40, de 50, ela começou a influenciar muito
muitos evangélicos no Brasil. Ela se tornou atraente por alguma razão que eu não sei explicar. E aí, então, o Benedito Wirth, que era pastor da ICEB, um importante pastor da nossa denominação, escreveu esse texto. Ele foi trabalhado, o prefácio desse texto foi feito pelo bispo da Igreja Metodista, e ele diz no prefácio que todas as igrejas evangélicas e pastores deveriam ler e divulgar esse catecismo para guardar as suas igrejas do adventismo. Olha a importância desse texto do reverendo Benedito Wirth. Então, esses nossos pastores pioneiros, o Acácio, o Eliel e o Benedito Wirth, foram irmãos importantes no evangelicalismo brasileiro. E homens que estruturaram, que formaram a nossa tradição, a nossa teologia, a nossa história, e fizeram com que a ICEB caminhasse durante o seu início e chegasse até os nossos dias. Então, essa foi a nossa segunda parte do curso da história da ICEB. Agora nós vamos para o nosso terceiro período, que é a união com os congregacionais.